Quando você está lendo os evangelhos, você consegue perceber a serenidade com que Jesus tratava as pessoas, a paz que ele passava para aquelas multidões. As pessoas chegavam a ele e se sentiam acolhidas, ficavam à vontade perto do mestre. Aí você vai lendo a Bíblia e chega nas cartas de Paulo. Aí você fala, peraí, será que eu estou lendo o mesmo livro? É justamente sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo. Mas antes, roda a vinheta. Como eu havia dito antes da vinheta, quando a gente lê os evangelhos, nós conseguimos perceber a serenidade com que Jesus tratava as pessoas. Para Jesus não havia gentil, judeu, romano, samaritano. Todos eram um. Ele via as pessoas como seres humanos, apenas como seres humanos. Jesus não fazia distinção de pessoas. Como um representante legítimo de Deus, ele sabia que Deus vê a humanidade como uma grande família. O ministério de Jesus era fazer as pessoas enxergar que todos somos um para com Deus e Deus é um para conosco. Jesus, ele não cria uma religião. Pelo contrário, ele vai contra o sistema religioso vigente da sua época, que escravizava as pessoas, dizendo que essa era a vontade de Deus. Tanto é que esses religiosos, eles se unem, ávidos do poder, ávidos da ganância, de querer controlar pessoas, para matar Jesus. Qual era o ministério de Jesus? O ministério de Jesus não criou uma religião, ele criou um movimento para libertar e fazer as pessoas entenderem a extensão do amor de Deus, para derrubar as fronteiras nacionais, religiosas e fazer todos entender que somos uma grande família. Pois bem, mas lendo a Bíblia e chegando nas cartas paulinas, parece que Paulo ele vai na contramão daquilo que Jesus diz, em muitos aspectos. Eu não estou dizendo que todas as reflexões de Paulo são ruins. Pelo contrário, existem reflexões ótimas. Em determinado lugar, Paulo fala ali que o trabalho missionário dele era livre de ganho, que ele tinha sua própria profissão, que era fazer tendas, e que ele não dependia dos irmãos para o seu ganho. Isso é uma questão ética muito boa. Ninguém podia gabar-se, olha, ele está dependendo dos irmãos para se sustentar. Não, Paulo ele faz esse conceito, que embora ele tivesse essa autoridade, ele abre mão para que ninguém pudesse falar que ele estava recebendo ganho injusto. Em outro lugar, lá em 1 Coríntios 13, ou 2 Coríntios 13, diz ali sobre o amor. Paulo faz uma reflexão sobre o que é o amor, a extensão do amor, mesmo que eu fale a língua dos anjos, mas se não tiver amor, então há reflexões boas. Porém, em Paulo, presta atenção no que eu vou te falar, as lágrimas do cristianismo acontecem em Paulo, não em Cristo. A começar por Romanos capítulo 8. Lá, Paulo fala que algumas pessoas são predestinadas à destruição e outras à salvação. Essa forma de pensar levou religiosos na Idade Média a justificar o assassinato de bárbaros. A levou a justificar a morte, a destruição de cidades inteiras, falando, não, essas pessoas aí estão predestinadas a morrer. Então, existem outros aspectos também. Paulo, ele faz uma diferenciação entre o homem e a mulher. Enquanto em Cristo somos todos um, em Paulo somos diferentes. Por exemplo, em Mateus capítulo 23, versículo 9, Jesus ele disse assim, não chame ninguém de pai, porque um só é o vosso pai. Não chame ninguém de mestre, porque um só é o vosso mestre. Aí, lá em Efésios capítulo 4, versículo 11, Paulo fala assim, não, mas ele deu uns para pastores, outro para presbítero, outro para isso, outro para aquilo. Peraí.
em Cristo nós não somos um só? Como que em Paulo agora começa a divisão? Paulo, que tinha uma formação de fariseu, ele começou a ver o cristianismo como um sistema religioso. Lembra que eu disse que Jesus não fundou nenhuma religião? Como é que agora Paulo está criando novamente um sistema eclesiástico? Jesus não foi contra o sistema religioso vingente? Como é que agora Paulo está criando novamente um sistema religioso? Pois bem, repito, as lágrimas do cristianismo aconteceram em Paulo, não em Cristo, principalmente dentro das famílias. Lá em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3 ao 4, Paulo diz que a mulher ela não tem autoridade sobre o seu corpo e que o homem não tem autoridade sobre o seu corpo. Esse texto fez com que muitas mulheres se submetessem, mesmo contra a vontade, aos caprichos do seu marido, justificando que essa era a vontade de Deus. Inclusive, existem religiosos que a mulher, diante da agressão, ele fala, não, mas a Bíblia fala que a mulher tem que estar sujeita ao homem. E muitas foram agredidas sistematicamente durante anos. Não, mas eu tenho que ficar aqui, afinal eu estou sujeita eu tenho que estar sujeita ao meu marido. E outras, mesmo não tendo prazer, até uma relação sexual dolorosa, Paulo fala, não negue o que é devido ao seu marido. Percebe? O peso daquilo que Paulo fala. Paulo, ele se reconhece como sendo imitador de Jesus. Lá em 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Agora eu pergunto para você, você vai numa loja, tá lá, tá aqueles monte de sapato, mas o vendedor chega em você e fala assim, viu, é o seguinte, eu tenho aqui o original e tenho aqui a imitação. Qual que você vai querer? Os dois é o mesmo preço. Ah, eu vou ficar com a imitação. Não, claro que não. Você vai ficar com o original. Então, a quem você vai seguir? A imitação, que é Paulo, ele mesmo admite, ou a Cristo, que é o mestre? Óbvio, é uma resposta bem óbvia. Bem, lá em Timóteo, Paulo ele fala assim, que não é permitido que a mulher fale dentro da congregação. Pelo contrário, que permaneça calada, a fim que ele não permite que a mulher ensina. Agora, cá entre nós, existem mulheres que têm muito mais conhecimento, muito mais capacidade, sensibilidade de ver as coisas do que os homens. Por que ela não pode falar? Por que ela não pode ensinar? Essa visão machista de Paulo fez durante séculos mulheres ficarem caladas e nem terem posições da dianteira, justamente porque ele não concordava. Talvez o medo de Paulo era encontrar uma mulher mais capaz que ele. Percebe? Então esse vídeo tem intuito de abrir os olhos das pessoas a fim de perceber que Paulo ofusca a mensagem do Evangelho. Lembra daquele outro vídeo que eu fiz? Que você está num caminho, com 66 placas. Dessas 66, 4 são repetidas. Significava que aquela pessoa que colocou aquelas placas, queria que você prestasse justamente atenção nessas 4 repetidas. Então, a Bíblia é a história de um povo que chega em Jesus, e ali é o ápice, o cume, a vontade aceitável e agradável de Deus, representada em Jesus, e depois as opiniões paulinas e as outras cartas, fazendo reflexões. Mas quem é que nós temos que olhar? Jesus. Pronto. Percebe? Então, pensa, reflita sobre isso. Cristo, ou melhor, Paulo ofusca Cristo. E as lágrimas do cristianismo surgiram em Paulo, não em Cristo. De onde que vem a desassociação?
Da onde que vem a sujeição opressora do marido sobre a esposa? Da onde que vem a mulher não poder ter uma posição privilegiada? A mulher ter que se humilhar por não poder ensinar? Em Cristo ou em Paulo? Resposta está óbvia, tá bom? Obrigado, reflita.